Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Olá, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Mais um encontro marcado da Câmara Brasil-Alemanha, que satisfação temos conosco. Hoje é o segundo encontro, é uma série organizada pelo Comitê de Inovação para o mês de setembro. Quem não conhece ainda o Comitê de Inovação da Câmara, foi um dos primeiros a serem formados. Também faltou a apresentação, né? Meu nome é Aline Martins, trabalho na Câmara Brasil-Alemanha, gestora de relacionamento. Então, o nosso comitê surgiu há 5 anos, já estamos com muitos trabalhos acumulados, muitos projetos, muitas ações para em breve. Oficialmente, ele foi lançado em 2018, o Comitê de Inovação promove cultura da inovação nas organizações. Então, no nosso segundo bate-papo de hoje, o CEO da Squad, Luiz Fernando Saraiva, ele é ex-diretor de pesquisa e desenvolvimento da Hewlett-Packard Enterprise, 25 anos atuando em pesquisa e desenvolvimento e 3 anos na área comercial, para conhecer o outro lado do balcão, parafraseando, né? Graduado em Ciências da Computação, especialista em Marketing e Gestão do Comportamento, é mestrando em Administração Estratégica, sempre tendo ideias, ansioso, inquieto, crítico, inconformado, meio excessivo com a excelência, estagiário, de visionário e estrategista, adepto do modelo de organizações network, apaixonado pela cultura da inovação e pela transformação de líderes que vivam o século XXI. Casado com a Carol, pai do Guga e da Bruna, maratonista, tenista e jogador de futebol em fim de carreira, é isso, Luiz? E tocador de violão. Com ele, então, para esse bate-papo, Marcelo Paes, da Tantum Inovação. Ele é nosso conselheiro empresarial da Câmara, coordenador do Comitê de Inovação e membro do Conselho Empresarial da Câmara. Marcelo, então, eu passo a palavra para vocês. Um bom evento. Obrigado, Aline. Obrigado, Câmara Brasil-Alemanha, aí, por essa oportunidade. A gente está conectando aí, né, e trazendo mais uma, né, ou mais algumas atividades aí do Comitê de Inovação. Bem-vindo, Luiz Fernando. Obrigado por tu estares aqui conosco aí. Obrigado por aceitar o convite aí. O Luiz Fernando foi devidamente apresentado aí, né, pela Aline, e ele tem uma carreira aí sensacional aí em grandes empresas, né, e em último momento aí na HP, né, a gigante HP, que em Porto Alegre tem uma presença física importante aí também, né, de alguns anos aí dentro do Tecnopuc, né, aqui em Porto Alegre. E, bom, e o papo hoje é para a gente falar um pouco de um assunto que afeta a todos, né? Dentro de empresas ou fora, né? Claro que o nosso foco aqui é a comunicação corporativa, né? Dentro das organizações, os novos tempos, né? Que nos trazem aí desafios e que nem sempre a gente, talvez nem sempre se encontra preparado para enfrentar. Embora, eu me lembro, quando a gente fala de temas como esse, eu me lembro desde tempo de faculdade e depois na sequência disso, né, de empresa em empresa, né, tendo as atividades profissionais, o assunto de que a comunicação é o grande problema da humanidade, né? Talvez um dos, né, não o único, né, mas um grande problema da humanidade, né? E Luiz Fernando, é esse um ponto assim muito importante, né, para a gente tratar, né? O Fernando vem trazendo assim alguns insights muito importantes, muito inspiradores e provocativos aí no trabalho que ele vem fazendo, né? Que ele vai contar um pouco agora, né? Então, assim, bem-vindo mais uma vez, né? É super bacana estar contigo aqui, bater um papo, né? Mas, de fato, vamos tentar começar aqui, né? E
E lembrando aí que ao longo dessa conversa a gente vai ter 3 momentos, 3 enquetes para serem feitas para quem está assistindo, para que quem está assistindo possa se posicionar, escolher, votar ali, enfim, né? Mas, Saraiva, que tempo novo é esse aí que nos provoca aí com um novo olhar para a comunicação corporativa? Como é que tu está circulando nessa área aí? Legal, Marcelo. Obrigado pelo convite, obrigado, Aline, pela apresentação. Parabéns, foi ótimo ter entrado um pouquinho antes, ficar nos bastidores, porque eu já pude ver todos os eventos que vem pela frente. Uau, tá show de bola, assim, muito bacana os temas que vocês estão escolhendo. E eu comentei com a Aline aqui no WhatsApp, enquanto a gente não estava entrando, não estava pronto ainda. Eu adorei a música de largada, porque, como a gente fala, não existe não comunicação, né? Tudo é comunicação e toda essa inserção no pré-evento ela já dá um tom muito bacana do propósito de vocês, que é o que está definitivamente conectado com comunicação. Então, parabéns pelo evento, Marcelo. E respondendo a tua pergunta, é engraçado como a gente sempre, quando fala com um profissional da área B ou C, a gente sempre foca, tá, este é o problema, né? Este é o problema. Na verdade, o problema é uma miríade de coisas, né? E a comunicação é tão complexa quanto a gente falar com o filho da gente ou com um colega e pensar em A e ele entender B, né? Então, ele é um problema de origem, que se potencializa muito mais quando a gente fala de empresas, né? Porque aí simplesmente a diversidade aumenta drasticamente, né, Marcelo? Então, não tem resposta certa, né? Tem, eu acho que algumas incursões por alguns caminhos aí de entender o que pode funcionar melhor para um ou para outro, né? Muito bem, é verdade, né? O problema, se ele continua sendo um problema desde muito tempo até agora, porque a gente talvez não tenha encontrado resposta adequada ou razoável, né, para isso, né? Mas acho que é importante a gente estar sempre pensando, né, em como sair dessa, em como resolver, né? E eu só queria fazer uns lembretes aqui, né? Nós estamos transmitindo, né, este evento aqui ao vivo pelo Facebook da Câmara Brasil-Alemanha, né? @AHKRGS. Você encontra lá, então, no Facebook. E todo mundo que está aí assistindo, participando, pode participar pelo chat, né? Ou nos comentários do Facebook, né? Que a gente vai tentar dar uma atenção e uma visibilidade para perguntas que surgirem, ou comentários e tudo mais, né? A gente quer também que todo mundo possa interagir conosco, né? Então, como foi falado, a gente vai abrir 3 momentos aqui, 3 ocasiões para enquetes, né? Eu vou chamar aqui, a equipe técnica vai jogar a enquete aí, vocês podem participar. Saraiva, de repente, o que tu gostaria de trazer para nós nesse primeiro momento? Eu não sei se tu tens até algum slide para mostrar. A gente pode ir conversando aqui e jogando isso na tela, e a gente vai trocando aqui. É importante, então, que o pessoal se lembre aí de estar participando, né? Trazendo alguns seus comentários, suas participações e perguntas também. Então tá, vamos lá. Saraiva, tá contigo aí. Tá, eu estou compartilhando minha telinha aqui. Sim. Marcelo, já me fornece feedback, tá legal? Tá aparecendo legal? Vendo, tá ótimo. Show. Então tá. Bom, então, o Marcelo trouxe esse desafio, né? Os novos tempos e a nova comunicação corporativa. Eu sou um profissional que acabei agora um ciclo, como o Marcelo falou, de 14 anos na HP e HPE, né? A HP, aquele monstro de 370 mil funcionários, lá pelas tantas resolveu se dividir e criou se dividiu de fato, né? Criou a Hewlett Packard Enterprise, que ficou com essa parte de computação grande, assim, e eu tive a felicidade de ser convidado para ser diretor nacional de pesquisa e desenvolvimento dessa nova organização. Eu fui ali nessa nova empresa, foi um ciclo de 5 anos, fazendo um trabalho quase que do zero, numa nova organização. E findo esse ciclo, quando eu achei que a minha missão já estava completada, então eu já tinha cofundado uma startup e passei a me dedicar integralmente para ela, onde a gente tenta ajudar nos problemas de comunicação, né? Então eu vivi 14 anos de problemas ou, enfim, tentativas de solução de problemas de comunicação numa multinacional. E agora estou tentando fazer a mesma coisa dentro da própria empresa que eu dirijo e tentando fornecer algumas soluções de comunicação para as outras empresas. Então, tô bem enfiado nesse mundo de comunicação agora, né, Marcelo? Bacana. Então, eu vou avançar um pouquinho aqui, né? E definitivamente, para começar a falar de comunicação, né, eu vou começar pela questão de contexto aqui.
né? Como eu coloquei, porque o que vai ser comunicado é consequência de algo maior, né? A comunicação, ela é quase que a cereja no bolo, ela passa por um processo de desde uma base que para mim começa com as lideranças, passa pela cultura organizacional, até modelo da organização, e aí a gente chega finalmente na comunicação, porque aí cria propósito de comunicação, né? Esse é o grande ponto, né? Então, eu roubei de uma outra palestra que eu tenho sobre desenvolvimento de lideranças e organizações do século XXI, eu roubei alguns slides de lá, eu trouxe eles bem como estavam lá mesmo, né? Porque a gente está falando de contexto, e lá eu falo de contexto também, e o nosso contexto é esse contexto muito VUCA, né? É um contexto de um turbilhão de modificações o tempo inteiro, de coisas novas de coisas que se tornam velhas em um dia, então uma necessidade de aprendizado e conexão permanente, né? Obviamente de comunicação permanente, mas é um mundo totalmente em estado de movimento total. E agora eu coloquei aqui, essa foi a adição que eu fiz para a nossa conversa de hoje, que entra lá embaixo, o novo entrante no mundo VUCA. O vírus? É o maldito do vírus aí, né? Que entra para complicar mais e claro que a gente pode até tentar, se possível, olhar assim, pô, mas ele está catalisando uma grande quantidade de inovações, tal qual como foi na Segunda Guerra Mundial, né? Mas o custo é muito alto, né? Realmente o custo é muito alto. Mas ele entra e agita tudo isso, né? E traz uma série de elementos também, desculpa, Saraiva, né? Uma Claro, série de elementos que a gente não estava tão acostumado a lidar, né? E tudo isso junto, né? E como é que se comunica bem efetivamente agora, né? Mas assim, prossegue. Não, perfeito, Marcelo. A gente vai poder explorar mais à frente até ali. Uhum. Aqui eu vou começar a entrar num contexto também importante, pessoal, que é a nossa vida, né? Eu vou chegar um pouquinho mais à frente nesse conceito. A gente durante muito tempo, de forma corporativa, né? A gente mais ou menos inunda, né? Todas as pessoas que trabalham na empresa com operação, né? Essa figura dos carrinhos é só uma metáfora, né? A nossa vida é muito mais ampla do que a operação da empresa no dia a dia, né? Ela passa por um pensar estratégico, que é um pensar mais elevado, ela passa pelas nossas famílias, que fazem parte da nossa vida, ela passa por nós próprios, que temos que nos cuidar, né? Que temos que tomar conta de nós próprios, né? E normalmente os carrinhos corporativos, né? Eles das pessoas no dia a dia eles são dessa forma, né? São lotados de operação, com coisas caindo pelo meio do caminho, e os demais elementos eles ficam muito jogados para trás, né? Então são contextos, né? Esse outro contexto é bem legal porque ele é fruto de uma pesquisa feita agora nós estamos em 2020, já com a pandemia, foi em final de 2018, perguntando para as pessoas assim, se você pudesse escolher um lugar para trabalhar, como é que esse lugar se pareceria, né? Quais seriam aqueles elementos, né? E aí o legal é que ao fazer essa pesquisa, a gente percebeu que não só as pessoas estavam dizendo tudo aquilo que elas gostariam que fosse, mas também estavam dizendo aquilo que elas sentiam que não estava legal e que elas gostariam que fosse, né? Então é uma nuvem de palavras super importante para a gente trabalhar a questão de cultura organizacional, formação de lideranças, enfim. Então tem palavras muito bacanas aí, né? Interessante, respeito é uma palavra grande, né? Ambiente moderno, né? Muito, muito legal. Mistura desejos aí também, né, Saraiva? Sim, Marcelo, sim, Parece, sim, né? sim. Desejos com confortável com, né? E foram muitos respondentes nessa pesquisa, então eu guardo ela e espero rodar ela daqui uns 2 anos de novo por aí para ver o que aconteceu no ano que vem, né? Depois da pandemia. Sim. Aqui talvez o último slide de contexto que é super importante e isso é fruto de lá da minha época de consultor, antes da HP, depois passando pela HP, pela HPE e agora mesmo no Squad. A base organizacional ela tem uma lógica muito bem montada, né? Que na minha experiência e leitura e estudo começa com as lideranças que são as responsáveis por construir a cultura organizacional ou ir modificando ela e essas duas camadas, liderança e cultura, propõem um modelo operacional que é diferente, que traz fluidez ou traz mais comando e controle, né? Qualquer tentativa de fazer uma ordem inversa, ou mesmo, por exemplo, vamos começar a comunicar em cima de qual propósito, de qual cultura,
né? O que que a liderança pensa sobre isso? Então, esse é o último slide de contexto que eu trouxe de lá e que é super importante a gente ter em mente, porque começar a fazer alguma coisa na ordem inversa, em geral, é bater com a cabeça na parede. Sim. Né? Eu posso pedir uma enquete agora, então, nesse... Vamos, Marcelo, vou pegar a Eu acho que é enquete 1. bacana, né? Boa, boa, Então, ótimo. vou colocar aqui a primeira enquete aí. Olha só, né, o tamanho, né, a respeito do tamanho do porte da empresa onde você trabalha. É interessante a gente também ter, eu falo a Câmara, né, termos aí um entendimento, né, de quem está participando, enfim, a respeito do porte, né, eu sou empreendedor individual, né, mas fica um tempinho aqui essa enquete aqui, as pessoas que quiserem, você que está assistindo pode arrastar para o lado, né, arrastar para o lado o boxzinho ali. Depois de votar, ele vai sumir. Enquanto isso, Saraiva, vamos adiante aí no Tocando. barco. Joia. O pessoal vai se familiarizando. Perfeito, Marcelo. Foi bom trazer agora que a gente vai tendo a noção, né, de que tamanho são as empresas, porque os desafios são diferentes, né? São um pouco diferentes na forma de se lidar com eles, né? Exatamente. Deixa eu trazer o contexto para cá de volta. Tem esse aqui que eu acho muito legal, pessoal, de compartilhar, muito importante, tá? Muito importante dentro de contexto, né? Normalmente, as lideranças das companhias sempre elas são cobradas e fazem muita pressão da esquerda para a direita, né? Receita e lucro, né? E perdão que os slides estão em inglês aqui, tá? As novas gerações que entram nas empresas, elas entram pensando do lado direito da seta para a esquerda, né? Não é que nenhum desses elementos é mais ou menos importante. Claro que se pode dizer, ok, né, pode-se ter um viés, cara, se não tiver receita e se não tiver lucro, não tem empresa. E é verdade. Ao mesmo tempo, a nova geração que vai entrando, que está muito preocupada com o bem-estar e está preocupada com a parte social da companhia, também diz, bom, mas se não tiver isso aqui, eu não fico. E se eu sou um talento e preciso atrair talentos para ter revenue profit, se o talento não está, eu não tenho revenue profit. Então, essas coisas são absolutamente integradas, né? Absolutamente integradas. E a gente tem lá em cima, né, organizações mais simples se preocupam basicamente com receita e lucro, né, e as mais brilhantes já estão olhando há mais tempo ou estão começando a olhar o lado mais direito da seta, tá? Deixa eu trazer para cá, para trazer o contexto. Aí, agora sim, o Marcelo já estava nervoso, os caras não param de dar contexto, vamos falar de comunicação de uma vez, né? Então, indo ao ponto, pessoal, da comunicação, tá? Como eu disse para o Marcelo, né, eu vou trazer algumas provocações para a gente pensar, refletir, né, seria absurdo, né, em 40 minutos a gente trazer soluções, não é esse o caso, mas para a gente pensar em algumas coisas, em conceitos que estão chegando aí, né. Eu trouxe todo aquele contexto para que ele fique na nossa cabeça nesse bate-papo, né, e já começo fazendo essa provocação de facetas que eu coloquei entre parênteses indivisíveis, né. Comunicação particular, eu indivíduo, né, com as minhas coisas que me atingem todo dia enquanto comunicação, né, e a comunicação corporativa, né. A provocação vai ao encontro do somos seres indivisíveis, né. Houve um tempo, de fato, em que a gente dizia, né, deixa aqui as suas preocupações e vá trabalhar, e quando chegava em casa, pendure aqui as suas preocupações do trabalho e agora viva a sua vida familiar, né. Uma das soluções que se trouxe para isso foi o work-life balance, né, que foi um conceito ali da década de 90, mais ou menos, e agora vai começando a aparecer um outro conceito, né. Aqui eu trago só uma amostragem para a gente, né, de todas aquelas comunicações que impactam o indivíduo na sua vida privada, digamos assim, e todas aquelas comunicações que impactam o indivíduo na sua vida corporativa. Então, eu de propósito coloquei assim muitas coisas, né, para a gente ver o tamanho da problemática, como o Marcelo colocou, né, Marcelo? É um problema. Eu acho que, puxa, não é simples, né? Se a gente pensar que comunicar é simples, né, a gente de fato não deve estar enxergando o todo, né? É verdade. Exatamente. E aí vocês imaginem que cada um desses iconezinhos aí tem uma forma de comunicar, ele quer te entregar um determinado valor, ele te traz datas associadas de comunicações, que você não pode esquecer disso, não pode esquecer daquilo, você precisa conectar. Então, não raro, né, cada comunicação dessas vem por um canal diferente, né? Então, realmente é uma vida muito complicada. Então,
do ponto de vista corporativo, né, nós temos que sempre ajudar as pessoas, né? Temos que ajudar as pessoas a tornar essa dificuldade ou esse desafio mais fácil, né? Uhum. E aí o conceito moderno que vem hoje, que pelo que eu estudei, ele de fato começou na Universidade da Califórnia de Berkeley, né? E hoje já tem um chapter, tem um grupo de estudo aberto em Stanford também, que particularmente é uma universidade que eu confio muito e tenho sempre como referência quando alguma coisa me inspira para buscar lá, é o conceito de Work-Life Integration, né? Ou seja, a gente vinha primeiro da divisão total. Aqui é trabalho, meu amigo, não vem com teus problemas caseiros, né? Uhum. E a esposa, talvez, o marido dizendo, aqui é casa, não me vem com teus problemas do trabalho, né? Aí o mundo evoluiu, né, um pouquinho e foi para o Work-Life Balance, que disse, olha, as duas coisas são importantes, mas elas têm que viver equilibradas, né? E o Work-Life Integration, ele surge e a pandemia catalisa ele, porque diz o seguinte, bom, pessoal, não dá para criar barreiras ou fronteiras absolutamente fixas para o Work-Life Balance. Por quê? Porque, vamos lá, eu tenho que fazer uma apresentação, um bate-papo aqui da Câmara Brasil-Alemanha, hoje, terça-feira. E aí, talvez eu tenha que trabalhar um pouco no domingo, que teoricamente seria o dia reservado para a família, né? Uhum. Mas está tudo bem, porque eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto, né? E a minha família deve saber disso também. Ao mesmo tempo, sei lá, na quarta ou na quinta-feira, eu tenho a apresentação do meu filho, da minha filha, no colégio, no balé, enfim, ou eu tenho que ajudar minha esposa ou meu marido no aniversário, que vai ter a festinha. Então, eu tranquilamente também posso sair lá do meu momento de trabalho, né, e poder tomar conta de um outro aspecto da minha vida. Então, esse é o conceito que se trabalha hoje. Eu sei que a gente às vezes olha e está bem longe dele, né? O pessoal com o cachorro, né? Tipo assim, bom, ao invés de sair do trabalho e brincar com o cachorro, o cara leva o cachorro pro trabalho. Também é Work-Life Integration, né? Uhum. A gente já tem, Marcelo, a resposta da primeira pergunta ali, só para a gente ter uma noção do nosso público. Eu não sei, Acho Aline, que dá se a para gente pedir para consegue ver. botar aí. Olha aí, ó. Legal. Olha só, 43% empresas de 2 a 10 colaboradores, outros 43 com mais de 100 colaboradores, grandes empresas, né? E 14% aí de empresa entre até 100 colaboradores, né? De 11 a 100. Aí. Excelente, excelente. É bom para a gente saber. A turma do mais de 100 colaboradores conhece a dificuldade mais na pele, porque o de 2 e 10 ainda pode juntar todo mundo numa sala e bater um papo e olhar olho no olho, ver como as pessoas estão se sentindo. O de 100 colaboradores tem que ter um treinamento um pouco diferente para poder capturar tudo aquilo que a comunicação ou a distância, às vezes, né, Marcelo, nos traz, né, sem poder olhar olho no olho. Perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, então o Work-Life Integration, pessoal, é uma evolução e eu vou chegando na comunicação através desse caminho, né? Muito legal e muito importante aqui pra gente. E aí eu coloco assim a provocação, né? Corporativamente, precisamos compreender que existe apenas uma vida e as soluções precisam ser integradas, né? Aliás, se a gente olhar para a Life ali, né, a gente vai ver que tá tudo ali, né? Família, carreira, que aqui é a parte do trabalho, a saúde, né? Todas as minhas percepções, meus mindsets, meus conceitos acerca das coisas, aqueles valores que eu julgo que são importantes, né, não são indivisíveis, né, não são indivisíveis. Então, eu fiquei muito apaixonado pelo conceito de Work-Life Integration. Né? Bem legal. E aí, então, Marcelo, a gente começa a entrar em especificidades, né? Até eu sempre olhar meu reloginho para ver que horas são. Tá. Os modelos que estão no limite hoje, né? Ou que eu botei aqui, que já estão além do limite, né? Então, hoje a gente tem um uso restrito do WhatsApp, né? Muitas empresas e corporações estão aí usando o WhatsApp e já não conseguem mais se entender com o WhatsApp, porque querem comunicar coisas que são muito relevantes, né? Mas, ao mesmo tempo, o WhatsApp apresenta... ele é uma ferramenta de chat, né? Então ele apresenta um bate-papo inacabável, né? Onde o que importa realmente fica quase que desaparece, né?
Sim. O Facebook nos traz um ambiente cada vez mais hostil, né? A gente teve esse movimento agora mundial de deixar o Facebook, né? Onde a lógica de conectar pessoas muito brilhante, mas acabou se tornando hoje, né, algo que é muito crítico, muito acre, o Facebook, né? Deixa eu tirar minha janelinha da frente aqui, porque nem eu consigo enxergar aqui. Tá. Pouco foco no conteúdo, né? Porque acaba ficando tudo muito discutido e a questão muito que já é o aspecto anterior, o seguinte ali, né? Da escravidão da aceitação, curtir e comentar, né? Eu preciso ter curtidas, eu preciso ter comentadas. Se eu não tiver curtidas, eu não estou agradando. Se eu não tiver comentadas, ou as comentadas são, né? A intolerância com a diversidade vem se apresentando muito grande também, né? Aqui no Sul, em especial, a gente é muito rei disso, né? A gente é absolutamente bipolar, aqui é tudo sim ou não, vermelho ou azul, né? Esquerda, direita, não tem meio termo, não quer, né? O cara pode ser de direita e ter uma ideia boa, pode ser de esquerda e ter uma ideia boa, mas a gente não consegue conviver bem com isso. Aqui né? É uma expressão grande dessa intolerância com a diversidade, né? É um daqueles elementos que a gente não adianta, a gente não pode trabalhar sem considerá-lo, né? A gente tem que saber lidar com isso aí Exato. e, se for possível, melhorar, evoluir nesse sentido, né? Exato, Marcelo, exato, né? São redes de alta profusão, né? A gente precisa usar elas, né? A grande armadilha é exatamente como tu colocaste, né, Marcelo? Como que a gente consegue fazer para criar alguma coisa que seja não agressiva, que seja diversa, numa rede ou em ferramentas que começam a receber esse estigma, né? É um desafio. Tem gente fazendo um trabalho muito bacana e agora no Squad mesmo eu estou vendo isso porque interfacei com muito profissional, assim, né? Sim, sim. A explosão de feeds é outro problema que vai ao encontro daqueles vários ícones que eu mostrei, né? Então é mais um te trazendo mais uma coisa, então a administração mental disso já começa a ficar muito complicado, né? E apps e mais apps e mais apps, cada um com as suas notificações. Eu tenho comentado muito isso com o pessoal, do tipo, cara, pensa, né? Você vai fazer mais uma app, né? Não cabe mais no celular das pessoas, vai ser mais alguma coisa para gerar notificação, né? Tenta entrar em modelos que sejam mais colaborativos, mais globais, enfim. Então, são desafios e como o Marcelo já antecipou aqui, né? Como comunicar com os públicos e escapar dessas armadilhas, né? Vai ter uma receita específica para cada tipo de comunicação que quer se fazer. Até porque às vezes as empresas querem ser extremamente provocativas mesmo, né? Sim. E por isso, voltando lá no contexto, né? Qual é a base, né, de valor dessa companhia, quais são as crenças dessa companhia para que ela faça a comunicação que está ajustada para o que ela quer comunicar e não tenha um efeito reverso, né? Pô, vocês estão aqui nesse negócio, nunca esperei, né? Então, Sim. vamos indo aqui. Aliás, aqui é até bom, pessoal, a gente poderia, Marcelo, rodar o Survey 2 ali para ver os Isso. canais que estão sendo usados? Ótimo, ótima pergunta, ótimo momento aí, né? Então aí, gente, tá aí a perguntinha, né? Quais ferramentas você utiliza para se conectar? Então fiquem à vontade aí, vão respondendo aí. Pode ser mais de uma, né? Não precisa ser escolher uma Essa só. é múltipla. Essa é múltipla. Essa pergunta, Marcelo, enquanto o pessoal vai respondendo, né? A ideia de colocar ela aqui é para fazer até a própria conexão com a pandemia, né? Porque a pandemia nos jogou no mundo digital do jeito que estava, né? Do tipo, não, eu estou preparado, que bom, você vai se dar bem. Eu não estou preparado, sinto muito, se prepare, dê um jeito, né? Porque eu vejo até na minha própria família, né? Meus pais, que estão na faixa dos 80 anos, eles tiveram que começar a comprar por e-commerce, que era uma coisa que eles não pensavam em fazer antes, né? Então, eles tiveram que aceitar comunicações de compre por aqui, né? E começar a usar essas ferramentas, né? Então, é interessante, assim. Interessante aqui, Sara, tu traz alguns exemplos, como agora, né, dos teus pais, e imagino que muitos aqui de nós estamos convivendo com isso, que não é um exemplo da área profissional. É um exemplo da área pessoal, familiar, mas que se cruza, né, interfaceia com a nossa vida profissional. Então tá tudo misturado ao mesmo tempo, né? E olha, o desafio parece que fica cada vez maior, né? Marcelo, e tu sabes que é o seguinte, na HP a gente viveu muito isso, sempre foi um dos meus grandes desafios. A gente tinha pessoas mais experientes e pessoas muito jovens, né?
Então, e aí os modelos eles têm que se adequar para toda essa enorme distância geracional, né? Qualquer coisa que se fazia tinha que ter esse foco muito aberto. Sim. E a própria comunicação a gente via dentro da companhia também. Por exemplo, a gente tinha lá canal de Twitter, mas tinha uma galera que não usava o Twitter, tinha uma galera que usava só o WhatsApp. Então a gente tinha que conseguir fazer esse mix assim de ferramentas, né? Claro, eu acho que tudo isso agora vai mudar também de uma forma exponencial, Marcelo, em função da pandemia, Sim. né? Eu não estou mais lá para dizer isso, mas pelo que eu observo, assim, foram jogadas muitas ferramentas na cabeça de todo mundo, né, para comunicação, e as de videocomunicação, inclusive, são umas básicas, né, aí que estão aparecendo. Bom, eu vou em frente aqui porque o que a gente percebe na questão do mundo corporativo que está mudando, né? Muito importante, de novo, a comunicação aqui é fundamental, né? O primeiro ele só para a gente lembrar, pessoal, que hoje quando a gente fala de tempo de casa e vou comunicar com uma pessoa, eu vou até tem algumas pessoas que não gostam de usar a retenção de profissionais, né? Porque não se retém ninguém, na verdade é uma escolha da pessoa, né? Mas o tempo de casa hoje, por exemplo, se a gente fala de tecnologia da informação, se a pessoa ficar 2 anos com você pode imaginar que isso é uma jornada longa pra caramba, né? As pessoas, elas trocam muito rapidamente nas novas gerações, né? Sim. As gerações, às vezes, né? Elas aqui, usados. Marcelo, tá me ouvindo? Não sei se para mim Esperar aqui a conexão tá Tá meio me falhando. ouvindo, Marcelo? Agora. Eu acho que agora tá voltando. Acho que agora tá voltando. Tá. Tá meio travando aqui. Não sei se o Talvez seja a minha. Pode ser. Tá me ouvindo agora? Agora sim, acho que tá voltando aí. Vamos lá. Não tá muito bom, não. Esse é algo. Não tá muito bom, não. Qualquer coisa, Luiz, aqui é a Aline, pode Eu voltei ligar o teu agora. vídeo, porque aí Para diminuir diminui um pouco acho o que eu fluxo voltei, ali. Aline, agora. Acho que eu voltei. Voltou, Totalmente isso é sem controle, né? Absolutamente sem controle. A gente já aprendeu a dar as pausas, né? Porque esses dias eu estava fazendo analogia, Marcelo, quando antigamente aqueles rádios que a comunicação ia e voltava, a gente dizia câmbio. Né? Câmbio. A gente aprendeu a ficar quietinho, esperando a rede voltar. Quando ela volta, a gente volta. Olha, uma boa ideia essa de retomar o câmbio, né? Não sei se a geração mais nova vai entender direitinho, mas a gente pode experimentar. A gente explica o câmbio. Então, assim, o que acontece? Hoje as organizações estão cada vez mais descentralizadas e cada vez funcionam de formas mais autônomas e é fundamental que elas tenham os seus canais de comunicação próprios, né? O terceiro aspecto é a instantaneidade da comunicação. Uma coisa muito complexa hoje, como a comunicação ela corre muito rapidamente, o Twitter é um exemplo clássico disso, né? Ele existe para isso, né? Aquela ideia de a gente ter, imagina, né, várias áreas ou times dentro de uma organização, né, e elas precisarem, quando querem se comunicar, elas enviarem para o time de web design ou mandarem para a área de marketing que vai modelar a comunicação, já ficou velha a comunicação. Né? Então, é fundamental que a comunicação ela possa ser disparada por diferentes atores dentro da companhia. Claro, desde que eles entendam a identidade visual dessa comunicação, eles entendam as regras do que pode, o que não pode, né? E por isso a questão lá de valores, enfim. Mas é fundamental que essa comunicação seja descentralizada. Não dá mais para entrar na fila do marketing ou na fila do pessoal da comunicação, porque a comunicação vai ficar velha, né? Porque a instantaneidade é fato, né? E necessária. Outra coisa do elemento 4, muito importante, e percebam que tudo isso tem a ver com comunicação, né? A confiança e o comprometimento no lugar do comando e controle. Por quê?
Porque na medida que eu preciso descentralizar para que as pessoas comuniquem de uma forma mais eficiente, né, eu não posso mais ficar dizendo faz isso, faz aquilo. As pessoas têm que entender o que elas precisam fazer, elas têm que entender, têm que saber e estar no comando daquilo que elas precisam comunicar para o resto da organização ou para outros times, né, e para que isso aconteça é necessário que exista confiança. Né? Imaginem a turma aqui dos que estão em empresas de né? Câmbio, Saraiva. Eu Câmbio. eu gerenciava a área de pesquisa e desenvolvimento, liderava no Brasil. Opa, alô? Oi? Acho que Oi, voltou. voltei? Câmbio. Agora passei para Tá ti de bom. novo. Obrigado, Marcelo. Valeu. Funcionou muito bem. Gostei dessa. Boa. Então, tu estava falando que a turma do 100, né, a turma que tem 100 ou mais, sabe da dificuldade de fazer essa comunicação. E eu, na HP, por exemplo, HPE, às vezes tinha que enviar, como líder de pesquisa e desenvolvimento, uma comunicação a ser feita para uma área centralizada que ia botar isso no ar depois de uma semana. Nossa, eu queria me comunicar na hora, né? Só que para isso precisa existir muita questão de confiança, né? Para saber que as pessoas vão fazer aquilo que é esperado delas, né? O home office, né? O home office mudou radicalmente a nossa forma de viver. Ele não vai voltar, aqui eu trago para vocês de conversas com amigos de multinacionais aí, dizendo assim, ó, nós vamos, e nem de multinacionais, de empresas aqui do Sul, aqui de Porto Alegre, dizendo, olha, a gente não vai voltar mais, né? E a gente vai voltar em pedacinhos, a gente vai usar coworkings para se encontrar, se comunicar, mas nós vamos começar a trabalhar, de fato, home office. Puxa, pessoal, isso abre assim, uma miríade de necessidades de comunicação, né? Onde aquilo que era resolvido online, a gente precisa começar a organizar para comunicar online. Câmbio. Precisa dar liberdade de comunicação para os. Câmbio. Tá. Deu? Voltei. Acho que deu. Obrigado, Câmbio. Marcelo. Show. Okay. Então vamos lá. Mais do que nunca, a gente precisa, em função do home office, né? A gente vai ter que criar novos canais, novas ofertas de comunicação para substituir um pouco aquilo que era feito presencialmente, né? E, portanto, a gente vai ter que descentralizar, né? Então, a gente vai ter que construir canais, a gente vai ter que construir comunidades, né? Que é uma coisa que está se começando a voltar a falar, para que se ofereça conteúdo para que as pessoas possam buscar esse conteúdo, né? Legal. Saraiva, deixa eu te interromper só um pouquinho. Fala, acho que de repente se a gente conseguir botar aqui o resultado da segunda enquete ali, para a gente ter uma ideia aí. Ótimo, boa. É que as pessoas, olha só que incrível, cara, 100% das pessoas desta conversa aqui que estão acompanhando usam o WhatsApp, né? O que não é de se impressionar, mas é um fato aqui, né? Mais de 60% usam Facebook, e-mail e Instagram, né? E um percentual menor ali, pouco mais de 10%, o Twitter. E existem outras ferramentas tantas que nem foram colocadas aqui, né? Claro. Exato. Marcelo, isso é muito interessante porque assim, ó, aqui a gente obviamente não vai ter a inscrição de perguntar a idade das pessoas, jamais prepararei uma pergunta como essa. Mas é interessante porque o Twitter hoje, ele é a ferramenta mais usada pela meninada aí que vai de 15 até 25 anos. É uma ferramenta usada em larga escala. E que inclusive esses dias eu estava num seminário que as empresas de mídia estão sendo cada vez mais impactadas porque as pessoas seguem outras pessoas para ficar sabendo o que está acontecendo, não necessariamente o veículo de comunicação oficial, né? Então é bem interessante. Esse survey mais para frente a gente vai poder usar ele, daqui a pouquinho a gente vai usar ele também. Então vou passar para o próximo aqui. Já estou chegando no final aqui, tá? Controlando o nosso horário. Então, alguns elementos que são bem importantes desse novo mundo de work-life integration, de home office, de descentralização, de instantaneidade, né? Entregar a comunicação não basta, né? Então, alguns pontos que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, né? Propósito mais valor é fundamental, né? Qual é o propósito da minha companhia? O que ela carrega? Eu conversei com uma pessoa de endomarketing a semana retrasada
e ele estava me dizendo o seguinte, que quando ele começa um trabalho numa empresa, a primeira coisa que ele organiza é a questão de valores, crenças e propósitos, né? O que essa empresa, no que ela acredita, o que ela quer comunicar. Deixa eu ver, Marcelo. Não, Marcelo não deu câmbio. O Marcelo ficou tão paradinho. Tu ficou tão paradinho que eu, cara, tranquei de novo. Né? Então, propósito, antes de comunicar qualquer coisa, te apresenta com o teu propósito, te apresenta com a tua proposta de valor, os valores que tu acreditas também, né? Super bacana. O segundo ponto é a questão de conexão, né? Conexão aqui significa como que a gente faz para se conectar com o meu público, né? O que o meu público busca, o que o meu público consome, quais são os canais que o meu público utiliza. E aí, de novo, vem a questão da nossa survey ali, né? O público de uma idade mais nova usa muito o Twitter, né? Hoje o Facebook, ele tem uma comunidade muito mais velha no Facebook, né? Então, eu via, por exemplo, muito isso na multinacional, a questão de colocar um esforço enorme em canais de comunicação que não tinham conexão, né? E o mais clássico deles era o e-mail. Né? E-mail, que as pessoas não consumiam aquilo, né? E aí a gente via as pessoas voando com o Twitter, né? Então peraí, vamos começar a usar o Twitter para comunicação, né? Então, uma reflexão de como é que conecta. Os múltiplos canais, eles vão ao encontro do que a gente falou antes, e tem um slidezinho bacana que eu quero mostrar para vocês depois. A liberdade de escolha, pessoal, isso aqui é muito importante do ponto de vista das novas culturas corporativas. A gente, durante muito tempo, a gente meio que enfiava a informação goela abaixo nas pessoas, dizendo, olha, isso aqui você tem que consumir, né? Essa coisa já mudou, porque as pessoas, elas escolhem o que elas têm que consumir baseado nas responsabilidades que elas têm dentro de uma empresa, né? E inclusive baseado na sua vida pessoal e particular sobre aquilo que é importante para elas, né? Ao fazer isso, a gente retira o comando-controle, a gente retira o paternalismo que dava depois a possibilidade das pessoas dizerem, mas isso aqui eu não fiquei sabendo, isso aqui tu não me falou. Esse mundo, ele tem que acabar, né? Do tipo, cara, você é responsável pelas suas escolhas, eu te digo o que eu espero de você e você faz as suas escolhas, né? Sim. E aí, esse tratamento que a gente vê muitas vezes nas empresas, assim, que parece que às vezes a gente está tratando com pessoas que são menores de 18 anos, se encerra. Eu, como um colaborador da companhia, seja lá um fornecedor, não importa a relação jurídica, não precisa ser funcionário de carteira assinada, né? Eu preciso saber o que eu tenho que fazer, o que esperam de mim, o meu objetivo, e eu vou fazer as minhas escolhas daquilo que eu quero consumir. Se eu não quiser consumir a reunião A, tudo bem, eu não preciso na reunião A. Só que se lá tem uma informação importante, depois pode ser que ela seja importante para o meu trabalho, no meu dia a dia. Né? O quinto elemento é a retenção da informação, né? Então, o que adianta a gente bombardear as pessoas de informação se elas não conseguem reter, né? Então, eu jogo e-mail, eu jogo WhatsApp, eu jogo Facebook, eu jogo um monte de coisa, as pessoas não conseguem reter, né? O que a gente normalmente vê, né? Quando a pessoa precisa de alguma coisa, ela vai lá e pergunta, que dia mesmo é aquilo, né? Ou como é que tem que ser mesmo aquele formato, né? Então, é fundamental que a gente consiga trabalhar a retenção, né? E aí passa, me parece que passa pela é priorização, né, Saraiva? Priorizar aquilo que de fato vai ser importante, ou naquele momento, ou para aquele trabalho, ou para aquela situação, né? E passa também, me parece, por essa liberdade de escolha, né? Eu priorizo aquilo que eu escolho, né? Exato, Marcelo, exato. Essa mesma conversa com esse amigo aí do Endo Martin, ele estava me dizendo até o seguinte, cara, quando as empresas contratam ferramentas de e ela câmbio por funcionário, tá pagando por funcionário, né? Então, cara, usa aí, né? Tá? E, obviamente, a questão de integrar, ajudar as pessoas dentro do ambiente corporativo a integrar a comunicação com o restante. Lembra daqueles quadradinhos, daqueles ícones lá de cima? Pessoal, nós vivemos numa vida doida.
Se a gente começar a criar mais uma coisa, mais um app, nós vamos deixar as pessoas malucas, né? E a gente não precisa das pessoas malucas dentro da lógica do ambiente corporativo para que as pessoas produzam, né? A gente precisa que as pessoas estejam com uma sanidade perfeita, né? Então, criar mais coisas, não deixar as pessoas doidas. E, obviamente, a forma, né? Para falar com a geração, para falar com o grupo A ou com o grupo B, com a comunidade C ou D, a forma de conectar com ela é diferente, seja na comunicação interna ou na comunicação externa com o nosso público. Tá? E esse slide, ele podia eu fiquei na dúvida se eu botava ele no início ou no fim, né? Mas eu resolvi deixar esse meio que no fim, assim, né? A comunicação começa pela definição de um propósito. O que a gente quer comunicar para os nossos fornecedores? O que a gente quer comunicar para os nossos colaboradores? O que a gente quer comunicar para o nosso público externo, né? Qual é o propósito da comunicação? Não é sair comunicando, né, pelo WhatsApp, de qualquer jeito. O que a gente quer comunicar? Que valores a gente quer passar, né? Quem que a gente quer dizer que nós somos isto, né? Vendemos isto, fazemos isto, acreditamos naquilo, né? Esse é um trabalho que talvez seja mais demorado no processo de comunicação, né? Porque às vezes a gente precisa mesmo achar. E aqui, Marcelo, eu te pediria a gentileza de ver se a gente pode rodar o terceiro e último survey. Isso, a gente quer. Vamos lá. Tá aí. Sobre valores e crenças, né Saraiva? Que o conjunto de valores e crenças de sua empresa está definidos e comunicados, né? Estão ou não, né? Sim, estão definidos e comunicados, não estão, ou não sei dizer. Beleza. Porque daqui que a gente vai tirar a base, né, Marcelo? Daqui que a gente vai tirar a base de um processo de comunicação eficiente, né? Com o time interno ou com o time externo, né? Tá, então, enquanto o pessoal vai respondendo, o slide aqui que eu trago, essas redes sociais todas, aqui nem tudo é rede social, por incrível que pareça, o WhatsApp não se define como uma rede social, né? Então a gente tem, por que eu trouxe essas definições aqui, né? Porque é super importante a gente olhar para cada uma delas e entender para o que elas foram criadas, né? No frigir dos ovos, até aqui você tem um pouco mais para que elas foram criadas e o que como elas se encontram hoje um pouco. Então vamos lá, rodando aqui, tira o Squad fora, porque essa é a nossa tentativa de trazer algo novo, né? A gente começando ali nos compromissos, né? Os calendários, né? Os calendários são para que a gente comunique compromissos, lembre e comunique de compromissos. Em geral, corporativos, né? A nossa vida pessoal não vai no calendário da empresa normalmente, né? Eu sempre digo que eu tenho no meu Squad aqui, enfim, que é a nossa ferramenta, eu tenho lá uma lembrança de colocar antipulgas no cachorro, que eu tenho que fazer isso a cada 2 semanas. Eu não vou botar no calendário da empresa, né? Pelo menos não é o normal, né? Sim. O WhatsApp, ele é uma ferramenta de conversas e ele se tornou uma grande ferramenta de todas as coisas, né? Por isso, muita da dificuldade da superlotação dele. Claro. O Facebook é uma ferramenta de conectar pessoas e virou uma ferramenta de debates. Né? O Pinterest é uma ferramenta de inspirações e, para mim, de todos esses, é o que continua mais puro. Assim. Ele continua sendo uma ferramenta de inspirações. Né? Não sofreu grandes alterações, né, pelo uso, né? Concordo. Eu praticamente me inspiro muito no Pinterest. Assim, né? Sim. O Instagram, para contar histórias rápidas, histórias curtas, né? O Twitter, ele era uma ferramenta de conversa, mas ele hoje é uma ferramenta de notícias. Né? As pessoas ficam sabendo do que está acontecendo com o Neymar Júnior, com o artista não sei, global, o Barack Obama fala não sei o quê. Então, assim, são coisas que estão... Ou então até sabe que ministro foi demitido, né? Funciona, Também, né? E o e-mail é o mais genérico de todos, ele é vários, né? A nossa proposta de Squad é a retenção. Ou seja, todas essas coisas, elas são muito... não são perenes, né? Elas simplesmente aparecem. E a nossa vida, ela é de lembrar de muitas coisas. Então, a nossa proposta é essa, dentro do Squad. Tá? Sim. Como a gente já está na hora dos debates, Marcelo, já me alonguei muito aqui, passei um pouquinho do tempo, tá? Eu só queria mostrar para vocês esse elemento aqui, esse elemento e o próximo, na nossa proposta de comunicação do Squad, né? Que é
é bem simples assim e tentando resolver. Ajudar as pessoas a aproveitar as infinitas possibilidades que a vida proporciona. Vida. Vida, ou seja, é não perder as coisas da vida, seja a questão da empresa, seja a questão que eu recebi uma dica de vinho do Marcelo e eu quero lembrar de beber esse vinho, seja alguma coisa que a apresentação do meu filho que vai acontecer daqui a 2 semanas. Então, nosso objetivo é vida. E antes da pandemia, curiosamente, essas aqui são as nossas crenças, que a gente listou elas lá em 2018, né? Então, a gente imaginava que um novo tempo da comunicação era onde a gente precisaria ser menos invasivo, né? E focar na comunicação com conteúdo, né? Então, não preciso invadir o Facebook do Marcelo para dizer, Marcelo, que horrível isso aí, né? Precisamos de respeito e privacidade sobre o que a gente quer e gosta. Não preciso que todo mundo diga se isso é bom ou se isso é ruim, né? Basta que eu me comunique com quem eu quero me comunicar, né? Comunicação objetiva, né? E cuidando daquilo que realmente importa, né? E não simplesmente de ficar fazendo formas e caras e bocas porque eu preciso ter likes ou preciso ter curtidas, né? Enfim, comentários, né? Então, é trazer a coisa mais limpa, mais objetiva, né? Sem estresse, na verdade. Tá? E vou pular isso aqui e vou botar o meu obrigado aqui, Marcelo, para a gente fazer uma conversa, um debate, enfim, e de novo agradecendo aqui por essa oportunidade da gente conversar. Opa, olha ali, ó que bacana, excelente, excelente, muito 100%. bacana, muito bacana, 100%. Fundamental, pessoal, aí tá a base de uma comunicação eficiente, começa tudo aí. Então, que feliz ver isso aí, muito bacana, show de bola. Marcelo, Aline, eu devolvo para vocês, talvez a gente tenha perguntas, enfim. Isso, o pessoal agora, claro, desde o começo, mas se tiver algum questionamento, algum comentário a ser feito aqui a respeito do tema, que é um tema que não se esgota, né? Os novos tempos continuam sendo os novos, né? Amanhã a gente vai ter um outro tempo diferente, um outro momento, o ano que vem, né? Voltar, né? Sair da pandemia não significa, ou não necessariamente vai significar voltar ao momento que éramos, que estávamos. Tudo isso é um desafio, né? E a comunicação aí nesse tempo todo aí, corporativa especialmente, né? Se a gente pode canalizar um pouquinho aqui, traz muito desse desafio presente, né? As pessoas trabalhando em casa, parte do time em casa, parte do time indo até a empresa, se comunicando de uma maneira adaptada, que talvez não seja mais adequada, mas é o que temos, né? É o que tínhamos no momento, então, do susto todo, né? Então, acho que é importante a gente dar, de fato, essa refletida aí. E a Aline está aqui, né? Mas se o pessoal tiver algum comentário, alguma pergunta aí, pode lançar aqui. Eu não sei se queres tirar a tela aqui. Perdão, eu posso tirar, Porque daí a claro. gente se enxerga aqui Já melhor. tirei, pronto. Maravilha, maravilha. E também, se tiverem perguntas, queiram enviar depois para nós, na Câmara, a gente pode passar para o palestrante, para o Luiz, para o Marcelo, Claro. né? Pode ser compartilhado também. Legal. O propósito aqui de fato, é mostrar um pouco, assim, o Luiz Fernando trouxe aqui um olhar bastante interessante, assim, sabe? Desde o contexto lá de momento, né? Não só o que a gente vive, mas o momento de humanidade mesmo, né? Não necessariamente com pandemia, né? Mas com desafios que a gente vive, essa integração, esse cruzamento aí, né? De compromissos, de preocupações familiares, pessoais, profissionais, né, de time, né, de equipe, de gente, né, de ter compromissos com pessoas que estão conosco, né, tudo isso aí eleva bastante o nível de estresse. A gente podendo fazer isso de uma maneira mais adequada, razoável, né, puxa, tanto melhor, né. E é bacana ali daqueles últimos slides ali, Luiz Fernando, que mostra aquele redondinho ali com Twitter, e-mail, Twitter, né, Instagram, Facebook. Meu Deus, é tanta coisa que a gente usa, né? Nem sempre a gente consegue parar e se dar conta. Se eu pudesse facilitar um pouquinho a minha própria vida, né? Eu acho que é um pouco esse o propósito, né? A gente tinha uma... Engraçado, lá na multinacional talvez tenha um pouco isso, assim, quando a gente acabava uma reunião, sempre tinha o que as pessoas chamavam de inglês de takeaway, assim, ó, cara, para levar para casa, assim, qual é a mensagem final? A minha mensagem, assim, seria realmente pensar muito, porque a pandemia acelerou muito isso, o work-life integration,
sabe? Esse seria o meu grande recado, assim, do tipo, vai pensar em estratégia de comunicação, pensa no Work-Life Integration, ajuda as pessoas, pensa que as pessoas são uma só, é uma vida, e fica feliz com isso, porque a empresa faz parte da vida. Olha que coisa triste que era antigamente, né, quando a gente dizia vida pessoal e empresa, meu Deus, né, as novas gerações, elas não pensam isso, ou elas estão curtindo e gostando demais do que elas estão fazendo, e portanto elas estão lá naquela empresa, né, ou elas estão fora. Então, o Work-Life Integration, pela pandemia, pelas novas gerações, eu acho que para o nosso bem-estar, saúde e felicidade, é talvez o melhor takeaway, melhor palavra-chave assim, que eu deixaria para a gente levar dessa conversa. Muito bem, muito bem. Ótimo. Então, agradecemos. Isso. Isso, acho que fica à disposição aí, né? O Luiz Fernando também a gente pode distribuir depois aí contatos e até esse material, Luiz Fernando, pode ficar disponível para a gente passar para os... Pode, claro. Pode, né? E bacana. Combinado. Agradecemos então, a presença de todos, dos nossos palestrantes. Lembrando que hoje é o Dia do Cliente, nosso associado é mais que cliente, é o nosso amigo, é nosso parceiro, nosso agradecimento por toda a confiança, a participação. Obrigada, Luiz. Obrigada, Marcelo. E esse encontro vai ficar gravado. Teremos, então, oportunidade de assistir, quem não pôde estar conosco ao vivo. E lembrando que ainda hoje, às 16h30, vamos ter mais um evento, o hashtag Business for RS, com o Mark Reichert, o presidente da Bayer Brasil. Então, visita nosso site, participa, lá tem online, tem pelo Zoom também. Semana que vem também, né, Aline? Temos um outro encontro marcado aqui, né, com essas atividades e ações do Comitê de Inovação. Mesmo horário, 11 horas. Busquem lá, estaremos juntos. Luiz Fernando, obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Aline. Obrigado, pessoal. Todo mundo que dedicou um pouquinho do seu dia para estar aqui com a gente. Valeu. Parabéns Obrigado, pelo trabalho aí. Abraço. Tchau, tchau.